Paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, inscritos aqui no canal, sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Desta feita, um tema muito interessante, que é a vida do apóstolo Tiago e também o seu martírio, que em torno do seu martírio há uma história ali um tanto interessante a ser aqui contada. Mas antes de entrarmos aqui nesse estudo, eu convido você que não é inscrito aqui no canal para que assim o faça, se inscrevendo, deixando seu like e apertando também no sino das notificações para que você seja sempre notificado quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje então é sobre Tiago. Mas nós sabemos que na Bíblia há vários Tiagos. Há Tiago, o irmão de João, Tiago, o filho de Alfeu, há outros Tiagos, e inclusive não só na Bíblia, mas na história do primeiro século, Tiago era um nome comum, visto que vem do hebraico Yaakov, que é o nome de Jacó, ou seja, um dos patriarcas da nação de Israel, este Jacó que tornou-se Israel. Então muitos tinham o nome de Yaakov, ou Jacobus no grego, mas claro, no hebraico Yaakov, como era assim chamado os hebreus que possuíam este nome. No caso aqui de Tiago, não é diferente. Tiago é como chegou até a nossa tradução em português. Mas interessante que este Tiago aqui, ele segundo a tradição, ele é considerado o irmão do Senhor Jesus. Eu sei que o tema é um pouco polêmico, muitos estudiosos não consideram que a carta que leva o nome de Tiago seja ou foi escrita por este Tiago, irmão do Senhor. O tema é um tanto polêmico, a discussão perdura por quase aí 2000 anos, nem o próprio Lutero aceitava que a carta que tem o nome de Tiago no Novo Testamento refere-se a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Lutero nunca aceitou isso, mas outros estudiosos aceitaram, como Clemente, como Eusébio, como Flávio Josefo e outros tantos. Muito bem, o texto que eu quero abrir aqui comentando com você sobre Tiago é que ele, na verdade, era considerado, eu vou partir desse ponto de vista, é assim que eu aceito, é assim que eu creio, conforme Eusébio, Josefo e outros pais da igreja. O texto de Mateus, capítulo 13, versículo 55, diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Jesus? Então perceba que nesse texto Tiago está arrolado entre os irmãos do Senhor Jesus. Na carta de Gálatas, aos Gálatas, do capítulo 1, verso 19, o apóstolo Paulo escreve: eu não vi a nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então aqui nós temos uma informação interessante do apóstolo Paulo, colocando Tiago como irmão do Senhor, corroborando o que foi escrito no Evangelho de Mateus. E chamando Tiago de apóstolo. E depois nós vamos ver que esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele não era um dos 12. Então não é para confundir, não dá para confundir esse Tiago com Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Este é outro Tiago, que é considerado então o irmão do Senhor Jesus, como nós já vimos, mas ele foi aceito
ainda pelos pais da igreja, também no concílio de Nicéia, como sendo um apóstolo também, tá? É interessante que é possível que esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, a quem falamos aqui no vídeo de hoje, não tenha crido no Senhor Jesus enquanto o Senhor Jesus estava no seu ministério terreno. Porque em João, capítulo 7, verso 5, está dito: porque nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Então, pode se referir aqui e incluir também Tiago nessa descrença no Senhor Jesus, enquanto ali Jesus estava no seu ministério terreno. É possível, mas isso ainda é discutível. Outros pensadores acreditam que Tiago realmente veio a se converter ao Senhor Jesus mediante a uma aparição de Jesus especialmente para Tiago. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso de número 7, está escrito que depois Jesus foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Então perceba que Paulo salienta que o Senhor Jesus apareceu para Tiago. Que coisa interessante, que informação distinta nós temos do apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus apareceu de uma forma particular para Tiago. Por que será? Afinidade, intimidade, um irmão querido, muitas coisas nós podemos levantar aqui deste episódio citado pelo apóstolo Paulo. Muito bem, nós temos ainda dentro dos evangelhos uma informação sobre Tiago interessante. Ele é acreditado tanto no registro de Lucas, acredita-se que pelo registro de Lucas e depois por Eusébio e outros historiadores, de que Tiago foi o líder da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 13, e havendo-se calado, respondeu Tiago: homens, irmãos, ouvi-me. Lucas está registrando aquele episódio que houve, talvez o primeiro concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, na questão sobre se os gentios deveriam ser circuncidados, assim como os hebreus. Então, o apóstolo Tiago, esse Tiago, ele pede a palavra e com a autoridade que tinha, sendo o líder da igreja de Jerusalém, ele dá o seu parecer, não impondo aos gentios outro encargo, a não ser que se abstivessem da comida sacrificada aos ídolos, da carne sufocada com sangue. Enfim, está ali em Atos as recomendações de Tiago e assim acabou-se com aquela discussão sobre a circuncisão e pareceu bem ao Espírito Santo ainda as palavras do apóstolo Tiago e concordaram entre os apóstolos. Em Atos capítulo 21, verso 18, é dito: e no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciões vieram ali. Ou seja, na casa de Tiago, sendo ele o líder da igreja de Jerusalém, e todos os presbíteros, os anciões estavam ali reunidos, quer dizer, mostrando uma liderança realmente de Tiago na igreja de Jerusalém. Agora, queridos, eu quero citar aqui para você, talvez a parte mais interessante aqui do nosso vídeo, nosso estudo, e que foi o motivo pelo qual eu quis gravar aqui esse vídeo, trazer esse estudo para você, é o relato de Eusébio, um dos primeiros, ou se não primeiro historiador da igreja pós-Atos, evidente, pós o período dos apóstolos e mais uma outra geração, outros primeiros historiadores
com toda a autoridade nos seus relatos, Eusébio, ele cita, olha que interessante, Eusébio cita um historiador não muito renomado que viveu antes dele e depois dos apóstolos da igreja primitiva, chamado Egésipo. Egésipo, olha só, que veio de uma geração seguinte aos apóstolos. Então Eusébio cita um escrito de Egésipo. E o que Egésipo falou a respeito de Tiago? Egésipo diz que esse Jacobus, esse Tiago, ele era chamado justo, que em hebraico é chamado tzadik. E para um judeu chamar alguém de tzadik é porque este homem era um cumpridor da Torá de Moisés, um homem santo. Egésipo ainda registra que Tiago era um santo desde o ventre da sua mãe. Diz ainda nos seus escritos Eusébio, citando Egésipo, que Tiago não bebia vinho, nunca passou navalha na sua cabeça, nunca se ungiu com perfumes. Cita ainda que ele tinha permissão para entrar no santuário, olha que coisa interessante, no templo que ainda existia no período ali de Tiago, e com frequência se via no templo de joelhos. Mas olha só, pelo que percebe nos escritos de Egésipo, citado por Eusébio, dá a impressão de que Tiago era um nazireu, tinha um voto de nazireu, era um homem realmente tzadik, era um homem santo. Não bebia vinho, não passava navalha na sua cabeça, ou seja, não se ungia com ungüentos, e alguns outros relatos que não convém aqui trazer, mas percebe-se que se tratava de um homem cumpridor da Torá de Moisés, respeitado entre os próprios judeus, e é dito que ele tinha permissão de entrar no santuário, no lugar, no templo, na ala que era permitida, é claro. E então Tiago, ele tinha um testemunho admirado entre os próprios judeus que não eram convertidos a Cristo. E diz ainda que ele se via no templo frequentemente de joelhos, orando pela sua nação, orando pelas pessoas, enfim, de maneira que os seus joelhos eram duros como era duro o joelho de um camelo. Cita Eusébio na sua obra, é claro, citando um documento de Egésipo, um dos primeiros historiadores depois dos apóstolos. Tiago, o joelho de camelo, pelo quanto ele orava pela sua nação e pelas pessoas. Egésipo ainda vai citar que um fato interessante, ele diz que Tiago, ele era benquisto, a sua reputação, o seu testemunho, a sua vida exemplar era reconhecida pelas 7 facções judaicas daquele período. Então, inclusive, Egésipo aqui vai citar 2 facções a mais do que aquelas que nós comumente aceitamos e conhecemos como os zelotes, herodianos, saduceus, fariseus, enfim, ele cita outras ainda, mas dizendo que essênios, inclusive, então ele cita que Tiago transitava entre todas essas facções e todos admiravam o testemunho dele. Mas eu quero aqui também relatar o episódio que levou o martírio de Tiago. É dito nesta obra de Eusébio que os fariseus pensavam desencorajar as multidões
porque muitos estavam se convertendo a Cristo. Então eles pediram que Tiago ficasse no pináculo do templo durante a festa de Pêssar, de Páscoa, e ali ele falasse às multidões. E que então trouxeram ele ali ao topo do templo, ao pináculo, e que induziram a Tiago a falar às multidões que deveriam rejeitar a Cristo. Então, após orientarem a Tiago o que ele deveria falar, então Tiago, no pináculo do templo, no topo do templo, em um lugar muito alto, falou às multidões e todos o escutavam. Só que não deu certo o plano daqueles fariseus. Tiago, ao abrir a boca, disse: querem que eu fale a respeito de Cristo? Eu vos digo que ele é realmente o Filho do Homem. Ele se assenta no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso, e em breve ele virá nas nuvens do céu. Disse isso Tiago, os fariseus ficaram horrorizados, mas o povo gritava Hosana, Hoshianá, ou seja, Hosana ao filho de Davi. O povo, a multidão gritava, adorando a Jesus. Então agora os fariseus perceberam que não deu certo o seu plano. Tiago fez o contrário e eles gritaram, até o Tzadik Yaakov, até o justo Jacó, ele está também errado. Então o que aconteceu é que jogaram Tiago do topo do templo e ele caiu de tamanha altura, mas diz o relato que ele não morreu com a queda. Ele ficou ainda meio que agonizando, mas no pouco de consciência que ele tinha, é dito que ele de joelhos, ele orava, de joelhos ele clamava e pedia, ó Deus, eles não sabem o que fazem, perdoe o seu pecado. Naquela tontura da queda, meio que agonizando, ele atinou ainda de ficar de joelhos e pedir perdão a Deus por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. E aí conta esta história que um sacerdote, um filho dos recabitas, que é mencionado em Jeremias no capítulo 35, gritou, parem, o que vocês estão fazendo? Até este justo está orando por vocês mediante tamanha atrocidade que vocês cometeram. Mas conta essa história que um sacador, ou seja, um lavador de roupas, um homem que tinha este ofício, ele pegou um dos malhos, os quais ele usava para bater nas roupas, e bateu de tamanha força na cabeça de Tiago, que acabou esmagando parte do seu crânio, enfim, bateu forte na cabeça de Tiago, fazendo com que o mesmo morresse com tamanho golpe. Isso está então escrito na obra de Eusébio. Agora, Eusébio ainda cita, gente, Eusébio ainda cita que até os mais sábios judeus acreditaram que o cerco em Jerusalém de Vespasiano se deu por um castigo pelo mal que fizeram a Tiago. O próprio Flávio Joséfo registra as coisas que aconteceram em Jerusalém por invasão de Vespasiano foi por causa do que fizeram a Tiago, o Tzadik, a Yaakov, o Tzadik, a Jacó. Então perceberam que criou-se ali um temor, criou-se ali uma lenda, né? Um hábito de dizer que o cerco em Jerusalém foi pelo mal que fizeram a Tiago.
Claro que tem outras coisas no entorno. O próprio Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo, mas entre os judeus ficou essa crença. Joséfo registra, Eusébio registra isso, que eles ficaram com temor e ficaram com a consciência pesada depois de cometerem tamanho assassinato, matando um justo. Meu Deus do céu, espero que você tenha gostado desse vídeo. É difícil, né? Porque falar do martírio, da morte de um santo homem de Deus como esse Tiago, não é algo bom de se ouvir. Mas aconteceu e eu estou aqui no meu papel de trazer a você, escrito aqui no nosso canal, histórias, exegese do Antigo e Novo Testamento, curiosidades, devocionais e pregações que estão disponíveis aqui no nosso canal e nas playlists que estão aí à sua disposição. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sino das notificações e eu aproveito para oferecer a você o nosso curso avançado de escatologia, módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Se você fizer os 3 módulos, você terá 12 horas de escatologia de uma maneira profunda, muito bem pesquisada, para você realmente deleitar-se no estudo da escatologia. O meu contato está disponível no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube, e você pode pedir esse curso e nós enviamos hoje ainda para você, com certificado, com apostila, com 12 horas de aulas, impressionante para você assistir aí no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, enfim. Não perca, entre em contato conosco ainda hoje. Deus lhe abençoe, até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.